Shalom, querido, shalom. Vamos começar a terceira semana, né, da contagem do Homer, hoje o 15º dia. E dentro ainda do mesmo assunto que a gente já está abordando há alguns dias, eu quero falar sobre o Jeová Jireh, que está lá em Gênesis, né, do 22, capítulo 22, versículo 14, que diz assim: E Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Deus Proverá, ou Yahweh Yareh, ou Jireh. Daí disse o dia, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu tenho falado, né, nesses dias sobre quebras de princípio que nos colocam em cadeia, e também na necessidade de nós mudarmos a mentalidade, conhecermos o Deus verdadeiro, e isso nos dará confiança a continuar. E dentro disso, queridos, existe uma circunstância em nós, que isso é quebra de princípios, e a gente muitas vezes acha que não, que se chama medo. O medo, ele não é somente um agente paralisador. O medo é um lugar de cativeiro, que me impede de romper, que me impede de dar passos, que me impede de crer no Senhor, que me impede de amar o Senhor, amar a sua obra. Eu tenho, nesses dias, né, abordado vários assuntos e exposto algumas questões particulares minhas para trazer entendimento, para trazer clareza, né, sobre alguns assuntos, queridos. E uma das coisas que eu vejo que o Senhor, pela sua misericórdia, me permitiu foi ir com medo. O medo é um agente que sempre vai estar em volta de nós, queridos. Só que o medo, eu sempre brinco com isso, né? Eu falo, o medo tem dois caminhos. Ou ele sai, ou ele vai comigo, porque eu vou caminhar, né? Eu não vou parar porque eu tô com medo. Mas o medo aponta para coisas que nós não conhecemos. Então, tudo aquilo que eu não conheço me dá medo. Então, vamos saltar aqui, vamos para tal lugar, vamos mudar a rota. Então, é um lugar desconhecido, e esse lugar desconhecido, ele vai me trazer uma certa ansiedade, ele vai me trazer um certo medo. E isso, querido, se nós não soubermos lidar com esse sentimento, a gente não vai provar dessa característica, dessa face do Senhor, que é o Deus que provê. O Senhor nunca vai nos pedir algo que ele já não tenha preparado tudo antes. Então, nesse caminho, queridos, de mudança de mentalidade, nesse caminho de techuvá, de retorno, nesse caminho de viver os princípios de Deus de uma forma como não vivíamos antes, porque o que eu vejo, que a nossa vida era muito parecida com a vida de Jó. A gente conhecia Deus, a gente ouvia falar de Deus, e a gente até falava de Deus, e a gente vivia para Deus. Mas a verdade da palavra dele não era uma verdade em nós. Então, de fato, a gente vivia uma religião. E hoje o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo mão dessas estruturas religiosas para nos voltarmos a viver a verdadeira essência do Evangelho, que é cumprir os princípios da palavra. E isso também nos dá medo, né? Eu falei, eu acho que foi ontem sobre isso, da questão do se esvaziar, do olhar e falar assim, olha Deus, eu estou cheia de conhecimento, mas eu estou disposta a abrir mão disso aqui tudo para receber o que o Senhor tem para mim agora. Só que isso vai nos dar medo, queridos. Não é um ambiente, esse ambiente não é um ambiente confortável. E daí, nesse ambiente, o Senhor vai nos pedir, porque falei sobre as renúncias também ontem, mas o que é renúncia, de fato? Renúncia é eu abrir mão. A renúncia não é uma pauta, queridos, não é uma oração que eu pego um papel e faço. A renúncia é eu abrir mão de coisas que estão inseridas ali naquela pauta. A renúncia é, vou dar um exemplo de dom, tá? Tem muita gente que tem um dom, e esse dom ele é contaminado, é um dom que foi aberto nas trevas.
Então daí a pessoa hoje está na igreja, ela faz e acontece, ela vê, ela vê, ela vê, ela vê, ela vê, ela vê. Mas não foi um dom que o Senhor desenvolveu. Foi um dom que ela recebeu lá nas bandas quando ela praticava aqueles trem lá para trás. Daí, o que é esse processo de chuvar? Eu estar disposto a falar assim, não, eu abro mão desse dom. Pode ungir, pode me selar, eu abro mão. Se foi o Senhor que me deu, ele vai santificar e eu vou continuar vivendo. Agora, se foi algo desenvolvido pelas trevas, eu não quero mais. Então, daí, isso é renúncia. E isso, queridos, dá medo. Porque tem pessoas, por exemplo, que elas respaldam o seu ministério nisso. Tem pessoas que as suas bases de questões financeiras vêm disso. E daí abrir mão disso tudo é muito difícil. Então isso é a renúncia. A renúncia é eu pegar uma pauta e falar assim, olha Deus, eu tenho esse contato aqui com as trevas e eu estou abrindo mão disso aqui. Eu não quero mais. Olha, o Senhor está me pedindo isso aqui e eu vou entregar. Eu vou abrir mão, porque eu sei que o Jeová Jiré, ele vai prover algo para mim. Eu não vou passar privação, eu não vou passar necessidade, eu não vou ser privado, porque o Deus provedor proverá para si mesmo tudo aquilo que é necessário que saia da minha vida. Queridos, quando o Senhor nos pede algo, de antemão ele já está preparando. Quando o Senhor, por exemplo, te chama para o pastoreio, e daí isso foi uma das coisas, né? Eu nem ia falar sobre isso, mas eu estava conversando com uma amada hoje pela manhã, trazendo algumas orientações, e eu resolvi tocar nesse assunto. Porque a gente fala muito sobre como que eu vou alinhar a minha vida para ela fluir, inclusive na vida financeira. Queridos, não existe algo. Ah, é isso aqui. Não existe algo coach, os 5 passos para a prosperidade. Não é que não existe. Até existe se você quer caminhar na sua força. Até existe se você quer caminhar na força da sua alma. Isso vai dar resultado? Vai. A questão é para onde esse resultado vai te levar. Esse resultado vai te levar para cumprir um propósito ou esse resultado vai te tirar do projeto de Deus? Porque, querido, as coisas com Deus não são milagrosas dessa forma. Milagre acontece aonde precisa haver essa intervenção direta da parte do Senhor. Mas a grande maioria das coisas são alinhamentos, são concertos que eu tenho que fazer. E daí nisso não tem milagre. Isso tem processo. Só que esses processos, eles vão me encaminhar para uma vida segura, respaldada, fundamentada, com resultados contínuos e que me levarão para a eternidade, que me levarão a reinar com Cristo. Aquilo que eu faço na força do meu coração, na força da minha alma, na força do meu conhecimento, dá resultado. Não estou dizendo que não dá, porque se não desse resultado, a gente não ia ver um monte de ímpio prosperando, né? Não ia ver um monte de gente que, inclusive dentro da igreja, é totalmente desalinhado, mas prosperando. Dá resultado. Mas qual o caminho futuro disso tudo? Para onde isso tudo está levando? O que eu estou apontando aqui é um caminho estreito, mas que o resultado é você estar cada dia mais envolvido com o Senhor e ter plenitude de vida e não ter momentos de glória. Amém? Então, quando o Senhor nos pede, voltando lá, né? O Senhor nos pede o pastoreio. O Senhor já preparou tudo, queridos. Qual o problema? A gente entra num monte de comparações. Primeiro, a gente compara a nós mesmos. Estou colocando o caso do pastoreio, mas pega aí o que o Senhor está falando com você, amém? A gente se compara a nós mesmos. Eu não tenho condições, eu não tenho estrutura, eu não tenho conhecimento. Queridos, nós nunca teremos a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem. A cada passo o Senhor vai nos dando. Porque Ele vai nos preparando, porque nós não estamos prontos mesmo para receber tudo. Então o Senhor vai limpando e acrescentando. Limpando e acrescentando. A gente vai dando espaço, o Senhor coloca mais. E assim a gente vai de glória em glória. Isso é bíblico. Daí a gente se compara com grandes igrejas.
Então, se o senhor está me chamando para um pastoreio, eu sou alguém comunicativo, eu tenho relacionamento e tal, vou montar estratégia A, B e a C e rapidamente eu vou crescer. Daí eu entro no chamado baseado na força do meu braço, baseado em estratégias humanas e vai dar ruim. Por quê? Porque quando eu ver que não é bem daquela forma que eu estava pensando, eu vou me frustrar e vou querer deixar tudo de lado. Então nós precisamos entender que quando o Senhor chama, ele provê. Mas ele provê da forma dele, queridos. E eu tenho que estar alinhada ao seu propósito e ao seu projeto. Vou dar um exemplo, eu gosto muito de falar isso porque eu não quero que você crie expectativas erradas. A minha igreja é na minha casa, é na varanda de casa, agora a gente vai começar uma construção de um piso lá no fundo, pela graça e misericórdia de Deus, só para ter mais espaço, porque eu não sei dizer para vocês se um dia a gente vai para um prédio ou não vai para um prédio. A gente reúne aqui em casa uma média de 15 a 18 pessoas. Isso é uma igreja? É. Em outro tempo eu seria extremamente frustrada. Hoje eu sou extremamente realizada com aquilo que o Senhor tem me dado. Por quê? Porque eu saí dessas estruturas mentais que a religião impõe acerca de como deve funcionar algo. E é muito tranquilo, é muito leve. Só que daí a gente está falando de um alinhamento, queridos, para sair das maldições, amém? Eu falei com vocês sobre fazer todo tipo de renúncia que me apareceu. Eu estava disposta a abrir mão, queridos. Estava não, estou disposta a abrir mão de tudo que o Senhor apontar que está errado. Se o Senhor apontou, eu tô caminhando. Eu tô disposta a isso. Eu tô disposta a entregar. Sabe essa palavra pagar o preço? Não, o preço já foi pago. Eu estou disposta a corresponder ao preço que foi pago. Existe predisposição no meu coração. Segundo ponto, né? Falei da renúncia. Segundo ponto, eu me dispus a andar naquilo que o Senhor estava me chamando, porque eu conhecia essa palavra. Eu sabia do Jeová Jiré. Eu sabia que Deus é aquele que pede, mas aquilo que ele pede, ele já providenciou para dar. Mas eu não vivia isso. Então, o Senhor me chamava para o ministério, me chamava para o pastoreio, me chamava para o profético e eu não aceitava. Falava que não era para mim, e assim, tinha 1000 palavras, né? Falava que não era para mim, que não ia dar certo, que eu não queria. Quando, na verdade, eu não queria assumir responsabilidade. Eu queria todos os benefícios que isso nos propõe, mas eu não queria aliança com isso. E isso era claro na minha mentalidade? Não, não era claro. Se você perguntasse para mim naquele tempo se existia essa motivação no meu coração, eu ia falar para você que não. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo que tinha sim. Porque para mim era gostoso quando me chamavam de pastora, quando eu não era. Mas todas as vezes que alguém chegava e falava assim, chegou o tempo, vamos separar a pastoreia, eu falava, não, não quero, isso não é para mim. Não fui chamada para isso. Mas se eu falava que eu não fui chamada para isso, por que que eu aceitava quando me chamavam de pastora? Então, enquanto eu fiquei lutando com o Senhor, na verdade, lutando contra o Senhor, acerca do que o Senhor estava me chamando para fazer, queridos, não dava certo. Nada fluía. Nada fluía, nada fluía, nada fluía. E daí tinha todas as questões de maldições que eu mesmo levava que eu mesmo carregava por criar estruturas que não eram estruturas verdadeiras. Vamos lá, uma estrutura que não era verdadeira. Você vai ver. Você vai ver, você só vai saber o que é ser pastor quando você for ungido. Você não sabe o que é sofrer por Jesus. Já ouviu isso? Você não sabe o preço que paga o pastor. Ele diz tudo isso é mentira.
São estruturas de engano que nós aceitamos, que plantem dentro de nós as sementes e que essas sementes nos tiram do propósito. Sabe quando a gente paga preço? Sabe onde está o sofrimento? Quando a gente vive fora do propósito do Senhor. Queridos, e aqui está alguém que fez isso. Daí, queridos, tudo que eu encontrei fora do propósito foi guerra, foi luta, foi escassez, foi dificuldade, foi problema em casa, foi perdas, foi danos. Mas quando eu me alinhei ao propósito, quando eu falei, Senhor, me rendo. Estou cansada de lutar contra o Senhor, eu quero lutar as guerras do Senhor e não mais as minhas guerras. Quando eu decidi isso, queridos, entrou uma calmaria no meu coração. E hoje você não sofre como pastora? Não. Não, queridos. Existem as lutas? Existe. Mas eu tinha luta antes. Mas é porque agora você tem mais unção, mais responsabilidade, a luta aumenta. Glória a Deus. Tem que aumentar mesmo, eu não quero ficar na mesma. Só que daí, queridos, na proporção que as lutas aumentam, aumenta a capacidade. O Senhor não vai permitir uma luta para me matar. Quando o Senhor permite uma guerra, Ele já está liberando sobre mim tudo o que é necessário para eu vencer essa guerra. Queridos, eu tenho vivido um tempo muito legal com o Senhor, né? O ano passado, eu fui 2 vezes a Comodoro, em eventos, né, na igreja do AP Éder. E eu fui no primeiro, fazendo 1 ano agora, no início da primavera, fui, um profeta lá, profeta Pedro, profeta Eduardo, estavam lá. E o profeta Pedro veio e falou assim, posso orar com você? Eu falei, pode, homem de Deus, conheço, assim, da mesma rede que o AP Éder, né? Irmão de rede apostólica. E ele liberou uma palavra sobre mim. Queridos, quando ele começou a liberar aquela palavra, eu baixei a cabeça, eu falei assim, Deus, só me dá estrutura para vencer isso aqui. A palavra era top, irmãos. A palavra era de crescimento, de que vai acontecer isso, eu vejo isso, vejo aquilo outro, barará, 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 barará. Palavra top. Mas quando eu recebi a palavra, eu falei, Deus vai me esticar. Deus vai me esticar, Jesus, só me dá estrutura, porque hoje, irmãos, eu já quero deixar uma chave aqui para vocês. Eu não penso mais em sair da luta. Eu penso em ser aprovada. Então, se a luta demorar alguns meses, de boa. Desde que quando encerrar aquele ciclo, eu esteja aprovada pelo Senhor. Porque eu não quero repetir essa luta. Então, quando eu vi, eu falei assim, tá, para o Senhor cumprir essa palavra, Ele vai ter que me esticar. E para Ele me esticar, vai doer. Senhor, eu só quero ser aprovada nisso aqui. Para quando chegar no final, essa palavra se cumpra em mim. Para que não seja uma palavra profética jogada ao vento, porque eu não andei de acordo com a palavra. Queridos, olha, não deu 2 meses. O trem virou, tá? O negócio pegou, guerra de tudo quanto é lado vocês pensar. Mas, resumo, hoje eu estou vendo os resultados dessa palavra liberada. Eu já estou vendo frutos dela. Glória a Deus por isso. Daí eu voltei a Comodoro em dezembro, no início do inverno. Então, primeira estação do ano eu estava lá, né? E na última estação do ano eu também estava lá nessa viração. E daí veio uma outra palavra profética. E agora tá vindo um monte de palavra bem alinhada àquela primeira palavra profética. E eu tô assim, do mesmo jeitinho. Senhor, eu só quero estar pronta para isso. Por quê, queridos? Porque se o Senhor está prometendo aquilo que Ele está prometendo, Ele é fiel para cumprir. Ele é o Jeová Jiré, que provê para si mesmo o cordeiro. Ele não tá. Se Ele te pedir uma oferta, eu queria que o Senhor chegasse hoje para mim, irmãos, e me pedisse um carro. Nossa, alegria do meu coração. Por quê? Porque se Ele me pedir um carro, Ele vai ter que me dar um carro. Mas daí Ele vai te dar e você vai ficar sem. Queridos, nem uma semente plantada fica sem resposta. Em tudo o Senhor tem um propósito. E o plano do Senhor é muito maior do que os meus planos.
E nós precisamos conhecer essa face do Senhor, porque senão nós vamos viver nesse ciclo de repetição e não vamos entrar no nível de prosperidade e abundância do Senhor. Então, ontem eu falei sobre as questões das renúncias. Hoje eu estou falando de você se alinhar ao que Deus tem para você nessa terra, irmãos. Jeová continua sendo Jeová Jiré, que já tem a provisão para aquilo que você precisa exercer. Que já liberou sobre você aquilo que é necessário. Daí eu volto a dizer coisas que eu já disse aqui. Por que que muitas vezes nós não temos aquilo que é necessário? Porque nós não acessamos aquilo que Deus liberamos, porque a nossa mentalidade ainda é carnal e não espiritual. E como que eu transiciono a mente carnal para uma mente espiritual? Matando as obras da carne e vivendo as obras do espírito. Então vamos lá. Pensa aí numa guerra sua, uma guerra da carne. O que a Bíblia diz sobre isso? Então você tem que começar a trazer isso à existência para a sua vida. Você tem que lutar, você tem que ser um participante da guerra do espírito. Se o espírito milita contra a carne, você tem que estar do lado do espírito militando contra a carne também. E daí o Senhor vai te colocando em processos de amadurecimento, de sensibilidade, para que você vença. Mas o mais importante de hoje, queridos, o Senhor continua sendo Jeová Jiré. O Senhor continua sendo aquele que providencia para si o cordeiro. O Senhor continua sendo aquele que providencia aquilo que é necessário para a sua vida. O Senhor é aquele que providencia o escape para a gente passar no meio do mar. O Senhor é aquele que providencia o escape na noite fria, coloca uma coluna. O Senhor é aquele que providencia a nuvem para que a gente não se queime. O Senhor é aquele que providencia, queridos, o estilingue com as pedras para matar os gigantes. O Senhor é aquele que providencia as armas, as ferramentas. O Senhor é o Deus que provê tudo aquilo que eu e você precisamos. Não tenha medo de mergulhar no Senhor. Não tenha medo de se entregar ao Senhor. Então, nesse primeiro dia da terceira semana, faça um período de entrega ao Senhor. Sabe? De falar, olha, Senhor, o Senhor tem me chamado para isso, para isso, para isso. E eu tenho tido medo. Eu tenho tido medo. Eu não tenho feito, Senhor, porque a minha confiança está na força do meu braço, a minha confiança não está no Senhor. Eu tenho ouvido falar sobre o Jeová Jiré, mas eu não conheço. E eu quero abrir mão. Queridos, você quer que a sua vida se alinhe? Você quer que tudo na sua vida comece a desatar e fluir? Se desligue das trevas. Assuma a responsabilidade daquilo que Deus te deu para você ser nessa terra. O Senhor vai prover tudo aquilo que é necessário para que você execute aquilo que Ele te chamou para fazer. O Senhor te abençoe. Que a face do Jiré resplandeça sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo que você representa nessa terra. E que você possa romper com todas as estruturas de engano que faz com que você não confie, que você não creia, que você não conheça a face do Deus provedor. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que você possa prosperar dentro da palavra do Senhor que tem sido liberado sobre a sua vida. Shalom, shalom, queridos. A gente se vê amanhã para continuar o que o Senhor começou em mim e começou em você. Amém? Deus te abençoe.